E aí, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Cauã, sejam bem-vindos ao Preto no Branco. E hoje comentaremos sobre o derby, hein? Derrota dentro de casa, mas, cara, foi quase, hein? Foi quase. Vamos acompanhar tudo que aconteceu aí depois da vinheta? Bom, gente, vamos começar aqui falando pela escalação, o time que entrou em campo, né? A gente tinha aí Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Bidu nas laterais. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique como dupla de zaga, Ranielli como primeiro volante, Matheus Pereira, André e o Breno Bidon um pouco mais à frente, Memphis e Yuri fechando o ataque, né? Bom, esse foi o time que começou a partida. Foi um começo com bastante intensidade, muita pressão do Corinthians buscando espaço, toques, subidas pelas laterais, né? Um bom começo de jogo do André, depois acabou dando uma caída ali. No comecinho também até tinha alguns lances ali que o Memphis estava voltando para buscar bola, tentando ser uma opção de passe, né? Eh, e aí com os 2 laterais também subindo bastante, né. O Gabriel Paulista estava cobrindo bastante o Mateuzinho ali do lado direito, né. E o Ranieri ali quase como um terceiro zagueiro, dando muita, ajuda ali para a defesa do Corinthians, né. Bom, e aí vamos comentar também sobre alguns lances cruciais que a gente teve durante a partida aí, né. Vamos começar aqui, cara, falando sobre o lance que originou o pênalti pro Corinthians, né. A gente tem uma cobrança de escanteio ali, vocês podem ver o Gustavo Henrique sobe para cabecear, só que vocês têm vendo aqui, ó, uma mãozinha do Marlon Freitas segurando ele, o que por si só já valeria o pênalti ali. Mas além disso, o Carlos Miguel sobe para atacar a bola, não acerta a bola e acaba acertando aí, socando o Gustavo Henrique, né? Pênalti que o juiz não precisou da ajuda do VAR, marcou em campo mesmo. Para mim, são dois lances, digo assim, né? Tanto do Marlon quanto do Carlos Miguel, mas que qualquer um desses dois que ele marcasse pra mim valeria como o pênalti, né. Bom, e aí, cara, acho que esse daqui é o ponto crucial da partida, né, que foi a catimba aí do Andreas Pereira, né. Eh, o Gustavo Henrique estava recebendo atendimento ali, os jogadores conversando com o juiz, e não tinha ninguém do Corinthians ali na área. Ninguém, mais ninguém. E o Andreas, malandramente ali, né, começou, cara, a mexer com a chuteira no gramado ali, assim, não foi uma mexidinha de leve não, o cara destruiu o gramado. Pisou, rodou, sambou, fez de tudo e mais um pouco, saiu aqui, ó, como no quem não quer nada, como quem não quer nada, né. E aí, na hora da cobrança, partiu o Memphis pra bola, ó, pode ver aqui, ó, o pé esquerdo do Memphis, ó. Pé esquerdo do Memphis aqui, ó, nessa área um pouco mais verdinha, um pouco mais escura. Na hora que ele apoia aqui a passada, escorrega. Além de acertar a bola, né, mas, como faltou esse apoio para ele, errou a batida e a bola foi para fora. Acredito que seria gol, porque a bola vai para um lado, o Carlos Miguel vai para o outro, né. Mas, cara, assim, o Andreas destruiu o gramado. Pra mim, claramente uma atitude desportiva, né. Vi muito comentário de gente falando assim: "Ah, é do futebol, isso acontece, é normal", mas assim, cara, não dá pra defender, não dá pra defender. Certas coisas realmente acho que tem uma malandragem ali por trás, é legal até ter esse tipo de malandragem, mas assim, o time do Palmeiras já tinha cometido uma infração, né, contra o Corinthians, que resultou no pênalti. E aí na preparação do pênalti contra o Corinthians, o Andrés vai lá e comete mais um ato antidesportivo ali, né, prejudicando mais uma vez a equipe do Corinthians. Bom, e só para não deixar passar batido, um pouco antes desse pênalti a gente teve 2 chances ali, não vou dizer claras, né, mas 2 boas chances, que foi numa bola enfiada ali para o Yuri Alberto, para ele finalizar, né, e outra que foi num toque do Memphis ali pela direita para o Bidon, ele faz a finalização com a perna esquerda, mas acaba passando ali, um pouco longe do gol do Carlos Miguel, do Palmeiras, né. Bom, e além do cartão amarelo para o Matheus Pereira, desfalcando a gente aí no próximo jogo, a gente também teve um cartão amarelo para o Bidon.
E basicamente isso foi tudo que aconteceu no primeiro tempo. Foi um bom primeiro tempo do Corinthians, pressionando bastante, mantendo a posse de bola, não deixando nenhum espaço ali para o Palmeiras contra-atacar. Palmeiras chegou pouquíssimas vezes, quase não ofereceu risco nenhum ao Hugo ali, né? As bolas que sobrava ali pro Vitor Roque, rapidamente o Mateuzinho voltava, tinha o Gabriel Paulista, tinha o Ranieri cobrindo ali por aquele lado. O Alan quase não foi acionado, então assim, é, é, um grande volume de jogo do Corinthians no primeiro tempo. Bom, já no segundo tempo a gente volta aí, não volta com nenhuma alteração no time do Corinthians, né? Se eu não me engano, também não tem nenhuma alteração no time do Palmeiras, mas o jogo volta um pouquinho abaixo. Não sei se foi o Corinthians que deu uma baixada ali na intensidade, ou se foi o Palmeiras que voltou um pouco melhor. Mas ali já no comecinho do jogo a gente teve cartão amarelo tanto pro Andréas quanto pro Maurício também. E a primeira finalização, assim, boa chegada do Corinthians, especialmente aos 15 minutos, né, do segundo tempo ali, que o Memphis recebe uma bola, gira, bate e o Carlos Miguel espalma essa bola, né. E aí, aos 62, a gente tem uma mudança muito importante no time do Palmeiras, que sai o Vitor Roque e entra o Luigi, né. O único escape que o Palmeiras estava tendo ali era com o Vitor Roque, né, numa bola alçada, num reposicionamento, num contra-ataque. E tirando o Vitor Roque, meio que o time do Palmeiras se fecha mais ainda ali na defesa, né, realmente só esperando de novo, uma bola sobrar, um contra-ataque. Esse foi o jogo do Palmeiras o jogo todo. Nenhum momento propôs jogo, jogadas, criações de lances, enfim. Tenho certeza que se o Palmeiras saísse derrotado ou até mesmo empatando esse jogo, né, sobrariam muitas críticas aí para o time do Abel Ferreira, porque realmente não aconteceu nada assim exímio no lance, né? E, bom, e aí aos 68 minutos, né, um pouquinho depois aí da saída do Vitor Roque, acaba sobrando uma bola ali pro Flaco, né? E quem faz essa recomposição aqui, essa proteção é o Bidon, cara. Então, ó, o Flaco sozinho, né, contra três defensores do Corinthians, e na hora que ele ia decidir, ia bater, o Bidon aqui, ó, estica a perna esquerda dele, bloqueando o chute do Flaco, né? E cara, que partida do Bidon, né? Mais uma grande apresentação do Bidon aí. Parece que a cada jogo ele tá mais confortável, ele se sente mais à vontade em campo. E todo lance que você olhava tinha ele participando ali do lado esquerdo, do direito, à frente, atrás, com agora ajudando na defesa, né? Cara, que partida do Bidon. Realmente espero que ele não seja uma das peças que saiam aí na janela de meio do ano, né, na janela da Copa, porque vai fazer muita falta, cara. Vai fazer muita falta. A gente sabe como é o mercado para pessoas jovens no Brasil, que quanto mais cedo ainda elas estão indo para Europa, né? Mas realmente espero que dê para segurar o bidão aí pelo menos até o final do ano. A gente vai ter Libertadores para jogar, Copa do Brasil de novo, então assim, é uma peça fundamental aí no time do Corinthians. E aí, um minutinho depois, a gente tem esse lance aqui. Esse lance aqui, o coração chega, errou as batidas. O Bidon era o último homem do Corinthians ali. E ele vai sair jogando, tenta driblar o Luigi e o Luigi recupera a bola já nos pés do Bidu, né? E aí, cara, sai o Luigi sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho. Tava ele e o Hugo. E aqui, ó, Mateuzinho na corrida atrás dele. É... Completar a jogada aqui, eu acredito que foi uma baita recuperação do Mateuzinho, né? Ele perde a bola e ele mesmo volta pra marcar. E aí, ó, pode ver que ó, na hora que o Luigi arma o chute, vem o Mateuzinho e tira a bola dele, né? E, cara, ainda bem, ainda bem que o Mateuzinho conseguiu fazer essa recuperação de bola. Mas ainda bem também que era o Luigi na finalização, porque acho que se fosse qualquer outro atacante ali, se fosse o Vitor Roque, que foi substituído, ou até mesmo o Flaco, não sei não, viu? Acho que o nervosismo ali, ou até a falta de experiência do Luigi, acabou demorando muito para definir o lance, e aí deu sorte pro Mateuzinho conseguir.
chegar na bola e tirar, salvando a gente de mais uma. Bom, até o momento desse lance, deixa eu só confirmar aqui, foi aos 69? 69 foi aos 24 minutos do segundo tempo, então, né? Até esse momento, o Dorival não tinha mexido ainda no jogo, né? Ele foi mexer só aos 73, que saiu o Matheus Pereira e entra o Garro. E aí acho que foi um erro do Dorival. O Dorival, na minha concepção, demorou muito pra mexer no time, né? Eu entendo que o time estava jogando bem, que estava comandando o jogo, mas isso não resultou em gols, né? Afinal de contas, não adianta nada o time ter a posse de bola, dominar, ter mais finalizações, mas na hora ali de definir não conseguir fazer o gol, né? E acho que faltou bastante isso pro time do Corinthians, porque oportunidade teve, né? Mas Yuri não estava num bom dia. O Memphis ali, depois que ele errou o pênalti, começou a errar passes bobos, escorregando mais ainda. Então, acho que o Dorival acabou demorando ali pra mexer. E aí, cara, logo depois que o Matheus Pereira sai e o Garro entra, foi aos 73, 10 minutinhos depois, o A gente deixa. Opa, 73 sai o Matheus Pereira e entra o Garro. E aí, aos 83, isso mesmo, 83, 10 minutinhos depois a gente tem esse lance aqui, né? Então, o Garro acaba perdendo a bola ali no campo de defesa do Corinthians e o que gera o contra-ataque, né? A gente pode ver aqui, ó, que coisa de quatro passes, cara. O, o jogador do Palmeiras faz a interceptação aqui. Sobra ali para a defesa do Palmeiras, que já lança o Maurício em contra-ataque. O Maurício, ó, aqui no meio de cinco jogadores aqui do Corinthians, 5 contra 2, ele tá sozinho para fazer o chute. Aqui, ó, armou, chutou, fora da grande área, né? Fez o chute. O que poderia ser mais uma defesa normal pro Hugo. Mais uma defesa normal. Não sei se pela velocidade, pela força daria pra ele encaixar. Mas uma defesa tranquila ali pela distância, né? E o Hugo defende a bola. Só que ele joga pra dentro do gol. Spalma pra dentro do gol. E aí o Flaco sozinho. Ele só empurra a bola pra dentro do gol, né? É, não sei se eu posso dizer que foi uma falha do Hugo ou algo do tipo, mas não tem como defender, né? Nesse lance aí, não tem como defender. A gente sabe do nível do Hugo. Acho que ele começou até um pouquinho abaixo no ano de 2026, mas realmente não tem como defender, cara. Num clássico, num jogo ali aos 83, já pertinho de acabar, não dá pra você spamar uma bola dessa pra dentro da grande área, né? É, o Flaco chegou sozinho. Ele não teve nenhum trabalho, ele só fez o serviço ali de dar o carrinho e complementar pra empurrar a bola pra dentro do gol, né? Então, realmente, não tem como defender. E após isso, né? O Corinthians tenta mais do que tudo ir pra cima, finalizar, mas já tava muito em cima, né? Já tava muito em cima. Então, acho que isso é um grande defeito do time do Dorival Júnior. É um time que a gente vê que está sendo construído, que está começando a ter um perfil de jogo, mas é um time que ele não é letal, né? A gente, vamos colocar aí, durante 80 minutos teve a chance para abrir o placar diversas vezes, com um pênalti, inclusive, né? Mas não conseguiu abrir o placar. E isso cobra muito caro, cara. Cobra muito caro. Nesse jogo aqui era um jogo da fase de Liga do Paulista, valia os 3 pontos, claro, que era um clássico, né? Mas esse é o tipo de coisa que não pode acontecer num jogo de mata-mata, por exemplo, numas oitavas de Libertadores, quartas de Libertadores, de Copa do Brasil, não pode acontecer. Porque, como eu falei, você tem volume de jogo durante o jogo todo, só que uma bola que o time que tá na retranca ali total ele consegue ali no contra-ataque, uma bola sobrando, uma bola numa falta, num escanteio, abre o placar. E o time que já estava se fechando e que não estava propondo nenhum tipo de jogo, vai lá e se fecha mais ainda. É algo muito claro, algo até que o próprio Corinthians
fez durante muito tempo, né. Então, a gente conhece muito bem esse estilo de jogo, né. Você retranca, 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 numa bola ali, já com o time cansado de tanto atacar, você vai lá no contra-ataque, numa bola parada, você acha um gol, e você sai com o resultado. E no final das contas o que importa é isso, né. O Corinthians jogou melhor, teve mais finalização, mais posse, mais tudo, mas quem saiu com a vitória foi o Palmeiras, né. Então acho que isso é um ponto muito relevante aí pra gente observar, né, no time do Dorival Júnior, porque realmente, cara, quando tem oportunidade você tem que matar o jogo. E principalmente, acho que mais ainda, quando tá 1-0, né, porque a gente vê também corriqueiramente o Corinthians jogando bem, sei lá, aos 20 minutos abre o placar, faz 1-0 e aí para de atacar, cara. Não existe isso, não existe parar de atacar, entendeu? Pô, constrói o resultado, mantém ali a sua vitória, né. E aí quantas vezes a gente já não viu também, tá por 1-0 ganhando, chega no final do jogo, toma o empate, besta, sempre algo besta, porque não manteve o ritmo de jogo, não foi ali pra matar, fazer os 2-0 pelo menos pra você ter uma segurança a mais no jogo ali, pra você ter uma folga maior. Mesmo se você levar um gol, você ainda tá sobre um de vantagem, né. Se levar 2, então nem se fala, né. Mas você ainda tem essa folgazinha se você, fizer substituição, o reserva entrar com a perna pesada, alguma coisa do tipo, você tem um gol ali de folga, então acho que o time do Dorival precisa aprender a ser um pouquinho mais letal quando tem a oportunidade. E aí, depois do gol, meio que acaba o jogo, né, o Klaus começa a dar muita falta besta ali, picota muito o jogo, não deixa a jogada seguirem, fluírem, e acaba encerrando o jogo aí com a vitória do Palmeiras na Neoquímica Arena, né. Bom, o que a gente pode tirar de positivo desse jogo, né, eu acho que, o Corinthians tá criando esse estilo de jogo, vamos dizer assim. A gente vê um Corinthians como há muito tempo não via, com mais posse de bola, criando jogadas, o Matheus Pereira também muito bem no jogo, né. O André achei que estava um pouquinho abaixo hoje, mas não deixa de ser uma grande promessa aí, Bidon bem, Bidu bem, Mateuzinho bem. Então, acho que esse time aí tem muito a crescer durante o ano e tomara que consiga manter esse ritmo, né? Porque a gente sabe que no meio do ano vai ter uma parada que por si só já interfere e também vai ser janela de transferência, né? Então, a gente pode acabar perdendo peças importantes aí pro caminhar do ano. Bom, gente, pra gente fechar aqui, vamos dar uma passadinha nas notícias aqui rapidinho. Durante o jogo, né? Durante o derby. O Zaccaria, acho que tem um S aqui a mais, Zaccaria Labiat, marroquino, que estava jogando na China, estava acompanhando o jogo do Corinthians. Ele foi um jogador aparentemente indicado pelo Memphis, né? Jogaram juntos no PSV, são grandes colegas, grandes amigos aí. E deve ser anunciado aí nos próximos dias. Então, vamos torcer para que o Dorival consiga extrair alguma coisa de bom aí do Zacarias, né? Se não me engano, ele é volante, joga no meio de campo. E tomara que isso sirva também como algum incentivo, de alguma forma, para o Memphis, né? Ele tem contrato com o Corinthians aí até o meio de 2026. Ainda não tem nada certo para renovação, mas creio eu, né, na minha visão, espero que se ele tá propondo um jogador para vir para o clube e continuar no clube, que o próprio também esteja disposto a continuar, né. Também temos aqui, ó, Alan. Alan do Flamengo, contratação encaminhada do Alan. Ele tá vindo pro Corinthians aí, de empréstimo do Flamengo. O Corinthians não vai arcar com nenhum custo por esse empréstimo, né? Vai arcar somente com os valores do salário do Alan. Ele tava parado no time do Flamengo ali, se eu não me engano, tem 2 anos mais ou menos que ele foi pro Flamengo. Não conseguiu ser muito aproveitado, não jogou nem perto do que ele jogou quando estava no Atlético Mineiro, né? Antes de se transferir para o time do Flamengo. Não estava no plano do Felipe Luiz e aparentemente também foi uma confirmação não, um pedido do técnico Dorival Júnior, né? Então vamos esperar aí que o Alan ele consiga
desempenhar novamente o bom futebol dele, que o Dorival consiga extrair alguma coisa novamente aí do Alan, que ele seja mais um desses jogadores, né, que não deram certo no Flamengo, como foi o Hugo, como foi o Mateuzinho, que tinha muitas críticas quando saíram lá do Rio de Janeiro, mas quando chegaram no Corinthians conseguiram encontrar o seu lugar. Ainda mais agora com a baixa do Martinez, né, que teve o LCA detectado no joelho aí, dava pra fazer um vídeo somente do Martinez, dessa loucura que foi, né? Mas nem vou entrar muito no mérito agora, acho que todos já devem estar por dentro das notícias aí. Mas mais do que nunca o Alan vai ser necessário para essa continuação do ano. Bom, gente, finalizando o vídeo por aqui, acho que deu pra gente dar um parecer aí de como foi a partida do Corinthians nesse derby. Muitas coisas aconteceram aí, muita coisa que a gente consegue tirar de bom para a continuidade do ano. Pequenos pontos ali que a gente vale a atenção, mas estamos com boas expectativas aí. O próximo jogo do Corinthians é na quinta contra o Atlético Paranaense. E a última rodada, a oitava rodada do Paulista, que vai definir aí a classificação de quem vai jogar as fases de mata-mata, né? Vai ser contra o. Acho que é Novo Horizontino? Se eu não me engano, Novo Horizontino. Se eu tiver errado, eu vou colocar aqui na edição do vídeo. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem algum comentário a fazer, algo que você concorda, que você discorda, algo que eu esqueci, deixa aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. Aqui a gente vai falar bastante do time do Corinthians durante o ano, trazer as notícias, pós-jogos, análises. E fico muito feliz se você puder me dar essa força aí, também deixando o seu like. Muito obrigado e até a próxima.